Está começando o Maravilha. Abrace a Maesa, a importância histórica e cultural que um patrimônio como a Maesa tem para a cidade de Caxias do Sul. Para abordarmos essa questão, nós temos o prazer hoje de ter aqui conosco Roberto Nascimento, historiador, e que foi chefe da Casa Civil Adjunto em 2014 do governo Tarso Genro, ocasião em que a lei foi assinada. Carlinhos Santos, jornalista, integrante do Abrace a Maesa. Muito obrigada pela presença de vocês para discutir um tema tão valioso, tão importante para a nossa cidade. Roberto, gostaria de começar contigo, pedindo assim que fizesse um breve histórico do que significou essa lei assinada em 2014, né? A Maesa como patrimônio, então, da cidade de Caxias do Sul, para as pessoas poderem entender um pouquinho como é que isso tramitou. Eu acho que a gente tem que começar valorizando o que é a Maesa no sentido histórico não só de Caxias ou do Rio Grande do Sul. A metalúrgica Abramo Eberle, ela é um patrimônio do Brasil e faz parte da história do Brasil. A história de Caxias e a história da região, ela não é um puxadinho, não é uma extensão da história da Itália. Não é uma história dos italiani all'estero, como queria Mussolini. E também não é a história do Gênese, que se constrói do nada a partir do nada. Ela é a história do Brasil e a história do esforço nacional, o esforço brasileiro para se desenvolver e para se industrializar, principalmente a partir de 1930. De 30 a 80, né, o Brasil foi governado sobre a política econômica do desenvolvimentismo, primeiro do nacional desenvolvimentismo, representado pelo Getúlio, depois pelo Jango, e depois pelo desenvolvimentismo associado ao capital internacional, mas que não deixava de ser desenvolvimentismo, que foi a partir do Juscelino. Depois, inclusive, os governos militares continuaram, do ponto de vista da política econômica, apostando na industrialização brasileira e no crescimento nacional do mercado interno e tal. Então, a Maesa, a metalúrgica Abramo Eberle, a industrialização de Caxias e o que ela representa está dentro desse escopo nacional. Portanto, nós não podemos ser tímidos. A nossa sociedade não pode ser tímida e dizer que é patrimônio só de Caxias ou patrimônio do Rio Grande do Sul. Ela é um símbolo e um patrimônio histórico do Brasil e representa o esforço nacional brasileiro para se desenvolver e para se industrializar. E ela também é um símbolo porque a partir da decadência, que começa lá em 1982, 1984, com a venda do controle acionário da Eberle para um grupo de investidores chamado Invesplan, é também o período onde a industrialização nacional começa a decair. Dos 30% no PIB que já teve a nossa indústria, hoje nós estamos com cerca de 10, 11%. Ou seja, nós temos que reindustrializar o Brasil, né? E eu acho que discutir a Maesa nesse sentido é importante para a comunidade e para isso também. Do ponto de vista da doação da Maesa para o município, também é uma coisa espetacular o que ocorreu. Porque em 2010, o governo do estado mudou a forma como recebia as dívidas fiscais, né, as dívidas fiscais das empresas. A Eberle já era patrimônio da Mundial, né, de um grupo chamado Ziv Hércules, que devia para o fisco estadual impostos do tempo da Eberle ainda, da controladora da Eberle. Em 2010, o Estado aprovou um decreto, assinou um decreto que permitia que o Estado recebesse patrimônio ao invés de dinheiro, porque a única forma que o fisco recebia as dívidas era sob dinheiro. Isso abriu, não só no caso da Maesa, como centenas, milhares de casos pelo Rio Grande do Sul, onde era possível o patrimônio da empresa ser entregue para o Estado em pagamento da dívida. Mas não é em todos os casos que ocorre. Ocorreria aqui na Maesa, porque isso aqui era uma área nobre, desejada pela especulação imobiliária, né, e que já tinha conversas e acordos entre a Procuradoria-Geral do Estado e agentes do mercado imobiliário de Caxias
para fazer uma permuta da área daqui com áreas em Porto Alegre e a construção da sede da Procuradoria-Geral do Estado, da PGE. Então, em 2011, esse assunto chega no CONPAC, no Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, e a partir daí a sociedade se mobilizou. Os agentes públicos de Caxias se mobilizaram, todos eles, desde o prefeito aos deputados, aos representantes. E essa mobilização geral fez com que, em 2014, o governador Tarso Genro, que tinha a última palavra sobre o assunto, mandasse para a Assembleia o projeto de doação da Baeza e depois, com a aprovação da Assembleia, ele sancionasse a lei em 8 de dezembro de 2014, que foi o pontapé inicial disso tudo. A doação da Baeza é a partir dali, já vai fazer 4 anos de aniversário e agora eu acho que é a partir daí que nós temos que discutir, né, o que fazer, e aí é que a importância do movimento Abrace a Maeza, que o Carlinhos é uma figura fundamental nisso, para a gente mobilizar a sociedade, a comunidade, para que esse patrimônio, de fato, seja de Caxias. Carlinhos, então nesse movimento do Abrace a Maeza, então, como o Roberto muito bem historiou, né, tem todo esse contexto de até a Maeza virar efetivamente um patrimônio do município. E desde esse momento da doação até hoje, enfim, até praticamente nesses dias, a gente viu muito pouca coisa sendo feita no sentido de olhar para aquele espaço e pensar nas diferentes estratégias de ocupação, que já existe também todo um programa definido, né, de forma, discutido de forma conjunta, para que aquilo seja ocupado. Então, o que nos coube, o que nos interessou como movimento foi justamente retomar isso como pauta para a cidade. A cidade precisa pensar e abraçar essa ideia de que a Maeza é da cidade, que a Maeza é um patrimônio, que esse patrimônio é uma história construída por muitos e muitos homens e mulheres operários da cidade, né? E que tem ali a sua história de vida e que tem ali as suas memórias e suas lembranças. E o que a cultura faz hoje como um mecanismo de articulação? É poder legitimar esse pertencimento, né? Então, a ideia do Abrace a Maeza é a ideia de que a cidade abrace esse espaço, abrace essa causa e passe a querer que efetivamente se construam coisas lá dentro, se construam ações, se construam efetivamente equipamentos para que ela tome essa meta ou essa missão, essa função que é dada desde a doação, que é de ser um equipamento eminentemente cultural para a cidade. Então, a partir disso, com o tamanho desse espaço, com o tamanho dessa estrutura de 53 mil metros quadrados, existe um mundo de possibilidades lá dentro. E o que a gente quer é que isso seja efetivamente pensado e discutido, que não se esqueça de que esse patrimônio cultural é da cidade, essa história é da cidade e a cidade precisa abraçá-la e querer voltar a ocupar esse lugar lá dentro com uma série de equipamentos culturais, como eu já falei, e para que isso seja, de novo, um desenho da cidade, uma nova cidade possível, uma cidade de convívio, uma cidade de saúde, de segurança, de cultura e de educação, como um contexto de conversas imbricadas que todos esses segmentos têm para a sociedade. Ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando assim, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas se deem conta da importância desse espaço, como um espaço de identidade, como um espaço de história, de memória e como um espaço cultural, porque Caxias carece de espaços culturais, né? Como é que a gente consegue fazer essa aproximação entre um espaço que está ali, que é hoje do município de Caxias, legalmente, né? E que identitariamente também é das pessoas dessa cidade. E tu falavas agora na questão dos operários, eu fiquei pensando, né? Será que estes operários se dão conta que a sua história, que as suas vidas passou por esse espaço e essa memória precisa ser preservada? Como é que a gente consegue isso? Como é que vocês colocam elementos para a gente começar a pensar que esses espaços têm que ser apropriados pelas pessoas dessa cidade? Uhum. Tem uma arquiteta, Ana Elísia Costa, que fez um estudo dela sobre a Maeza, sobre a edificação, que é uma edificação... É uma dissertação de mestrado dela.
que é uma edificação e tem um nome muito bonito, que é a Poética dos Tijolos Aparentes, né? Ou seja, tijolo por tijolo, aquele lugar foi construído justamente com isso, com a força de trabalho das pessoas, com a vida delas dedicada àquele lugar e com o cotidiano delas sendo ressignificado no entra e sai de cada dia na forma de doação de mão de obra e de receber, né, o justo valor para isso, né? Então, quando a gente pensa que a sociedade precisa olhar para esse lugar como um lugar significativo, a gente, né, faz digamos assim, uma comparação com as constantes viagens que a gente faz pelo mundo e encontra nos diferentes países os centros históricos, né, recuperados. É nesses lugares que as pessoas vão fazer fotos, é nesses lugares que as pessoas trazem cartões postais, ou seja, elas olham para aquela cidade, para aquele lugar como um lugar que respeitou a sua história e que aquilo é um valor significativo para aquele lugar. Então o que precisa hoje para a cidade é justamente dar um pouco esse passo além, né? E sair justamente desse contexto, né, de só olhar para né, uma linha de produção e olhar para esse lugar como uma paisagem urbana, uma paisagem humana, uma paisagem cultural. E desse perfil, desse, né, prospecto de ocupação que a gente possa pensar, é aí que a gente vai dar um novo significado para a Maesa, né? Esses tijolos aparentes que estão lá são construídos, né? São um por um, são histórias feitas, né, lá dentro e que elas vão tomar um novo significado no momento que se entre lá dentro, por exemplo, e se encontre um museu do trabalho, né? Um museu, né, um mercado público municipal, ou uma grande sala para espetáculos, ou aquelas praças internas para ser um espaço de convívio, né, no fim de semana, um espaço de lazer, com algum, né, concerto ao ar livre, para que as pessoas convivam, né? Fazer daquele lugar, como disse o arquiteto Marcelo Ferraz, que é um arquiteto que ajudou a construir o Sesc Pompeia em São Paulo, que é justamente um espaço que partiu de uma fábrica e virou um super espaço cultural, um super equipamento cultural de São Paulo. Ele visitou a estrutura da Maesa aqui e ele disse que esse lugar da Poética dos Tijolos Aparentes, esse lugar viria a ser uma cidadela das artes. Ou seja, essa cidade dentro da cidade para o convívio das diversas manifestações de arte possíveis, né? Teatro, música, dança, literatura, culinária, gastronomia, que isso tudo é cultura, né? Todo esse universo é o universo da cultura, né? Então, tudo isso é potência de uso desse espaço, né? E então, nessa perspectiva é que a gente pode trabalhar para que a Maesa seja efetivamente não mais ou não só esta fábrica, mas essa cidadela das artes, esse lugar que saiu de um contexto histórico e passa a assumir outro contexto histórico e ainda mais nesse momento na vida das cidades, é fundamental que a cidade se redesenhe no sentido de um novo espaço, de um novo mapa urbano, de uma nova possibilidade de construção da cidade. Essa cidade viva, essa cidade que recebe seus habitantes e não mais fecha suas portas, mas abre suas portas e recebe esses habitantes e faz esses habitantes terem mais vida, mais alegria, justamente porque eles abraçam a cidade e querem essa nova cidade para eles. E também deixam para essa cidade, para os seus moradores, um espaço que possa ser um espaço de convivência, de arte. Achei linda a poética dos tijolos, né? Que coisa interessante. Eu vejo que a sociedade, a nossa comunidade, no último período, assim, tem começado a se dar conta da importância da Maesa, né? E do que pode ser feito lá. Porque eu fico puxando pela memória ou pesquisando e é um caso raríssimo de se encontrar um patrimônio que era um patrimônio privado, enorme, que passa para o estado do Rio Grande do Sul e que o estado do Rio Grande do Sul repassa para o município onde esse patrimônio está instalado. Nós temos agora lá em Porto Alegre a questão do Cais Mauá, mas o Cais Mauá sempre foi uma estrutura estatal do estado do Rio Grande do Sul, da Superintendência dos Portos. Talvez, parecido com isso, só a usina do gasômetro, que era uma usina de energia que passou para o estado e hoje é um patrimônio da Prefeitura de Porto Alegre. Então,
vejam como é difícil que isso ocorra. Não sei de outra cidade do Rio Grande do Sul que tenha ocorrido isso. Então, essa é uma questão importante e valoriza o que foi a metalúrgica Abramo Eberle, valoriza a movimentação da comunidade para impedir que aquilo ali fosse objeto da especulação imobiliária, valoriza a ação do governador Tarso, que ao fim e ao cabo foi quem tomou a decisão da doação. E agora nós temos que começar ter noção de que a bola está com o município, né, Carlinhos? A bola está com o município, porque vamos pegar o seguinte, em 2010, o Estado recebeu o patrimônio. Em 4 anos, o Estado foi adjudicado, a adjudicação é quando o Estado recebe um patrimônio em troca de dívidas, a iniciativa privada deve, passa o patrimônio. Foi no dia 17 de dezembro de 2010. E a lei da doação foi assinada no dia 8 de dezembro de 2014. Portanto, em 4 anos, a Maesa deixa de ser um patrimônio privado, passa para o Estado, em troca de dívidas, e passa para o município de Caxias do Sul para ser um equipamento cultural, administrativo e das artes. E agora faz 4 anos, já vai fazer 4 anos que é do município, e ela ainda está parada. Portanto, o problema está com o município. E é isso que eu acho que a gente tem que de agora em diante, cobrar. Porque em 2016, em dezembro de 2016, foi assinado o termo de compromisso entre o município de Caxias do Sul e o governo do estado, conforme a Lei 14.617. O que dizia a Lei 14.617? No artigo 3º e 4º, que o município tinha 1 ano a partir da assinatura da lei para apresentar para o governo do estado um plano de ocupação, que é este aqui. O plano de ocupação existe? Existe, é esse aqui. Maesa, Projeto de Intervenção, Recuperação, Ocupação, Uso e Gestão. Esse plano foi apresentado para o governo do estado no dia 11 de novembro de 2015, um pouquinho antes do prazo de 1 ano. O governo do estado deu o ok para o projeto de ocupação, ou seja, conforme dizia a lei, o estado tinha que aprovar. E em 21 de dezembro de 2016 foi assinado o termo de compromisso entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e a prefeitura, assinada pelo então prefeito Alceu Barbosa Velho e pelo secretário de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos. Esse termo de compromisso está publicado no Diário Eletrônico de 21/12/2016, nas folhas 21. E o que diz o termo de compromisso? Do objeto, o presente convênio tem por objeto a execução do projeto detalhado de ocupação, uso e gestão do imóvel, objeto de autorização legislativa para doação ao município, conforme a Lei 14.617, de 8 de dezembro de 2014. Aí ela diz aqui que as atividades, um parágrafo único, as atividades deste instrumento serão executadas de acordo, vamos repetir, parágrafo único, as atividades deste instrumento serão executadas de acordo com o projeto de intervenção, recuperação, ocupação e uso e gestão, o qual foi apresentado dentro do prazo estabelecido no artigo 3º da lei. É isso. É isso. O que diz... Então nós precisamos executar, é preciso que isso seja executado. Exatamente. O que diz a cláusula 4ª do termo de compromisso, que é o objeto da lei. Portanto, o que organiza tudo isso, o que dá legitimidade e legalidade é a Lei 14.617 do Estado. O presente termo poderá ser alterado em suas cláusulas e condições, mediante plena concordância dos partícipes, quando necessário, lavrando-se o respectivo termo aditivo. Então, a prefeitura, ela não pode fazer nada lá na Maesa que não esteja já dentro desse projeto de intervenção, recuperação, ocupação e uso e gestão. Se quiser alterar alguma coisa, tem que fazer um termo aditivo e o Estado tem que aceitar essa alteração e assinar. Portanto, o que nós temos que exigir da prefeitura é que ela cumpra com os prazos desse plano
tem intervenção e ocupação. Porque a bola está com Caxias, não é com o atual prefeito. A bola está com o município de Caxias, está conosco, com a comunidade. E, portanto, agora nós temos que exigir que isso seja o que seja executado. Nós temos que executar, não tem mais que discutir nada. Então nós estaríamos no momento exatamente como cidadãos caxienses de fazer essa pressão para que o poder público cumpra aquilo que está Que é o que o Abrace a Maesa está fazendo. E execute esse plano, então, de ocupação da Maesa como sendo cultural. Ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando o seguinte: quantas vezes a gente ouve das pessoas que saem daqui, vão a Porto Alegre e ficam reverenciando o Cais do Porto, o Mercado Público, o Teatro São Pedro. E aí eu me questiono, por que nós temos tanta dificuldade em defender, em de fato abraçar e querer que os nossos patrimônios culturais possam ser tão significativos quanto esses que eu mencionei? Sim, justamente. Me parece que uma das questões que é pano de fundo dessa conversa é justamente a gente tentar, que a gente vive, né, já há algum tempo no momento de quebra de paradigmas e de redefinição de né, causas, né, para a sociedade. Então, eu acho que me parece que o slogan da Caxias da Fé e do Trabalho tem que ser acrescido, né? Caxias da Fé e do Trabalho, da cultura, do lazer, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais se permitir essa possibilidade de entender o lazer como uma atividade fundamental para a vida em sociedade. E quando a gente fala em lazer, a gente vai justamente olhar para essa possibilidade de ter a Maesa como esse espaço, né, de salvaguarda do lazer, da cultura, né, com esse espaço de preservação da cultura da cidade, com esse espaço de produção da cultura da cidade, né, de ter ali justamente, né, esse grande espaço de fomento dessas coisas todas, para que a gente justamente não fique indo para fora e achando tudo muito bonito lá, mas aqui a gente sofrer dessa tristeza de não ter alguma coisa assim. Então a gente tem que justamente, nós enquanto sociedade ativa, né, sociedade civil organizada, todas as pessoas que interessadas em redefinir, né, esse perfil de Caxias do Sul, né, para que essa cidade não seja tão, né, entre aspas, triste, né, como se, né, uma cidade fabril das engenharias de produção e cinza e sem uma, né, uma vida, uma alegria. E até desumana, porque ela não tem espaço para o homem de convivência, né? Exatamente. É muito triste no fim de semana a gente ver a cidade, né, praticamente deserta, né? E quando tem algum transporte coletivo, né, essa movimentação de pessoas de alguma forma é mal vista, né, por alguns setores da sociedade, né? Então estamos no momento de romper com essas divisões e abraçar essa ideia de uma nova cidade, né? Essa nova cidade justamente de convívio plural, essa cidade que valorize o lazer, a cultura, o prazer de estar convivendo com a sua história nesses espaços, né? É muito interessante isso que o Carlinhos diz, porque é o seguinte, tem uma clivagem aí um pouco de classe nisso. Exatamente. Por quê? Porque quem tem condições e capacidade pega o seu carro e vai para Porto Alegre, ou vai para Gramado, ou pega avião e vai para outros lugares. Então espaços como o Ordovás, como os parques que a gente tem, e o que será a Maesa é para o povo. É para o povo, porque quem precisa da cidade, quem precisa de lazer é o povo. Porque a sua elite, ele vai para outros lugares, tem capacidade econômica, tem capacidade de deslocamento. Então, essa é uma questão importante para nós, né? Que a Maesa seja um local de arte e cultura para o povo caxiense. Nós estamos nos encaminhando para os momentos finais do programa. Então, eu gostaria, sim, que vocês deixassem, para quem está nos assistindo, bem um recado. Como é que cada um de nós, cidadão caxiense, que mora aqui, que trabalha aqui, que vive aqui, que quer uma cidade que seja uma cidade humana, plural, em que a cultura seja valorizada, pode contribuir para pressionar o poder público a que esse plano de ocupação da Maesa venha se efetivar numa rapidez maior do que a gente vê sinalizado aí. Como é que vocês poderiam colocar para a gente pensar que as pessoas têm que, junto com todas essas forças vivas da cidade, abraçar a Maesa e fazer com que o poder público comece a tomar a iniciativa do que precisa ser feito e que corresponde a ele? Eu acho que é o seguinte, o que o Abrace a Maesa está fazendo, eu acho que é muito importante. Eu acho que nós temos que canalizar as forças da comunidade para esse movimento, que é um movimento amplo,
muito legal, muito bacana, de gente que está interessada, né, para fazer com que o patrimônio da Maesa se transforme naquilo que é o objeto de doação da lei do Estado para o município. E eu acho que isso aqui, ó, todo mundo tem que, o plano tem que se popularizar. São poucas as pessoas que têm acesso, né, mas tem que procurar. Isso aqui é um documento público, que ele foi incorporado à lei estadual, portanto a prefeitura tem obrigação de repassar para as pessoas, né? Porque aqui, a partir da página 45, diz inclusive as coisas que deve ter lá, as diretrizes que deve ter. Mercado público, área para a gestão pública municipal, área para as demandas culturais com multipalco, eixo para artes visuais, biblioteca, artesanato, área para economia criativa, área para os conselhos municipais, área de um espaço cenotécnico, arquivo público, estacionamentos, está tudo definido e com prazos. E o prazo total para execução desse plano são 12 anos. Está inclusive especificado aqui. Portanto, vamos abraçar a Maesa. Desses 12 anos, quantos já se passaram então? Quantos? Uns 4? Então sobram 8? Não, mas da assinatura do termo de compromisso, mais ou menos 1 ano e meio, porque foi assinado em dezembro de 2016. Mas a prefeitura está perdendo tempo. Sim. E eu acho que vamos abraçar a Maesa, sociedade toda junto, comunidade toda junto com o movimento Abrace a Maesa e mostrar para o município o seguinte: se mexa, porque o que aconteceu aqui é um caso sui generis e nós temos que fazer da Maesa aquilo que ela deve ser, que é um local de arte e cultura para o povo de Caxias. E tem que executar o plano. É isso. A gente convida que a população justamente passe a frequentar mais a Plácido de Castro nas nossas atividades do Abrace a Maesa. A gente está planejando aí para agora, quando entrar setembro, né, fazer uma atividade, né, de primavera, de flores, de dança. Então, chegue lá, conheça aquele espaço ou comece a abraçar essa ideia da gente redesenhar a cidade, fazer dessa cidade uma nova cidade, uma cidade de convívio, uma cidade de cultura, uma cidade que nos dê alegria, que nos dê prazer de estar nela. E a gente só vai fazer isso com esse equipamento cultural. Esse equipamento cultural da Maesa vai ser um grande recurso para que essa nova cidade se construa. Então, abrace a ideia da Maesa, venha com a gente e a gente vai fazer tudo ficar melhor. Olha, maravilha, só tem que agradecer a presença de vocês, Roberto, Carlinhos, muito obrigada pela presença. Deem-se conta, Abrace a Maesa é um movimento importantíssimo para resgatar a humanidade que a gente precisa ter para viver numa cidade como Caxias do Sul, que é uma cidade de trabalho, mas a vida não se resume só a trabalho. A cultura faz parte da existência humana. Assista os nossos programas nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook. Muito obrigada pela presença de vocês.